Você já parou para pensar o que leva uma pessoa a fazer o mal? Eu já me perguntei isso muitas vezes. Eu me lembrei de um caso que fez muitas pessoas se perguntarem o que se passa na mente de um psicopata. O caso do psicopata Charles Manson. Então se inscreva e deixe o like. Charles Manson foi um psicopata louco responsável pela morte de Sharon Tate, esposa de Roman Polanski. Charles Mills Manson nasceu em Charles Mills, Maddox, no dia 12 de novembro de 1934. Em 1967, ele formou e liderou o que ficou conhecido como Família Manson, uma seita que atuava na Califórnia. Seus seguidores cometeram uma série de 9 assassinatos em 4 locais diferentes em julho e agosto de 1969. Manson planejou iniciar uma guerra racial, embora ele e outros contestassem esse motivo. Em 1971, ele foi condenado por assassinato em primeiro grau e conspiração para cometer assassinato pela morte de 7 pessoas. A promotoria admitiu que Manson nunca ordenou literalmente os assassinatos, mas eles argumentaram que sua ideologia constituía um ato público de conspiração. Manson também foi condenado por assassinato em primeiro grau pelas mortes de Gary Ima e Donald Shea. A família Manson. Charles Manson era considerado um gênio com ideias grandiosas. Ele e um grupo de amigos e admiradores de seu intelecto superior criaram o que ficou conhecidos como Família Manson. Eram homens e mulheres de famílias ricas que não tinham um bom relacionamento com seus familiares e que, por isso, passaram a morar nas ruas da Califórnia. Alguns de seus admiradores o consideravam a própria reencarnação de Jesus Cristo. O próprio Manson sempre negou essa comparação. Manson acabou conhecendo Dennis Wilson, músico do grupo Beach Boys. Charles era um louco que tinha afirmações fora da casinha. Ele acreditava e pregava que iria acontecer uma grande guerra racial, onde os negros venceriam, mas encontrar-se-iam perdidos, porque eram inatamente incapazes de dominar. O grupo Beatles lançaram um álbum que ficou conhecido como o Álbum Branco. O disco trazia canções como Revolução e Helter Skelter. Esse era o sinal para Manson e sua família acharem que a guerra deveria começar com crimes que deixassem os brancos realmente enfurecidos contra os negros. Charles e sua família escapariam escondendo-se no deserto. Charles havia entendido, em um livro religioso, que havia, no deserto, uma entrada para uma cidade de ouro. Após o fim dessa guerra, a família Manson retornaria triunfante e assumiria o comando da situação, e Charles seria o quinto anjo. Os outros 4 seriam os integrantes dos Beatles. Como os negros não iniciaram a guerra na data em que Charles achou que começariam, ele percebeu que teria que ensinar a eles o que fazer. O crime da família Manson. Em 9 de agosto de 1969, um pequeno grupo de conhecidos de Charles Manson invadiu uma casa alugada por Roman Polanski em Cielo Drive, em Bel Air, assassinando sua esposa Sharon Tate, que estava grávida, e mais 4 amigos do casal. As vítimas foram baleadas, esfaqueadas e espancadas até a morte, e o sangue delas foi usado para escrever mensagens nas paredes. Em uma delas, foi escrito Pigs, porcos, em inglês. Na noite seguinte, o mesmo grupo invadiu a casa de Rosemary e Leno LaBianca, matando o casal. As mensagens escritas na parede da casa foram Helter Skelter, Death to Pigs, Morte aos Porcos, Irais e Ascensão, referências às músicas dos Beatles Pigs e Helter Skelter. Os assassinatos de Sharon Tate, seus amigos e do casal LaBianca por membros da família Manson, ficaram conhecidos como o caso Tate LaBianca. Charles Manson, então com 37 anos, foi acusado de 6 assassinatos e levado à justiça, juntamente com Tex Watson, Susan Atkins, Patricia Krenwinkel e Leslie Van Houten, de 19 anos. Manson alegou não ter participação em nenhum deles. Ele conseguiu provar isso, mas Bugliosi convenceu o júri popular que Manson poderia ter influenciado os jovens a matar. Após o julgamento, Manson declarou seu ódio profundo pela humanidade, chamando os membros de sua família de rejeitados pela sociedade. A promotoria se referiu a ele como o homem mais maligno e satânico que já caminhou na face da terra, e o quinteto foi sentenciado à morte em 1971. Mas, com a mudança nas leis penais do estado em 1972, a pena deles foi alterada para prisão perpétua. Manson tinha direito de, a cada 5 anos, ser ouvido quanto à possibilidade de liberdade condicional.
Manson nem sempre compareceu às audiências e, quando estava presente, costumava ofender os oficiais da audiência e fazer piadas sobre a formalidade do processo. Ele permaneceu encarcerado na penitenciária estadual de Corcoran, na Califórnia, em unidade especial de isolamento da penitenciária, onde também se encontrava cumprindo prisão perpétua Ciran Ciran, assassino do senador Robert Kennedy. Na audiência, no dia 11 de abril de 2012, Manson não esteve presente. Nela, as autoridades concluíram que o criminoso era ainda muito perigoso para obter a liberdade condicional e deram um novo prazo para a revisão de seu caso. A próxima revisão aconteceria em 2017, quando Manson teria 83 anos. Charles Manson morreu de causas naturais a 19 de novembro de 2017, uma semana após seu aniversário de 83 anos, em um hospital de Bakersfield, na Califórnia, depois de 4 dias internado. Esse foi o vídeo de hoje. Se inscreva e deixe o like.